eu já acreditava no processo. Eu só não acreditava que aquilo ali era para mim. Quando eu fiz a primeira venda, eu vi que aquilo ali era para mim também, que as pessoas estavam dispostas a pagar para serem meus alunos, para aprenderem comigo, para ouvir o que eu tenho a dizer. Fechei 2022 com 2 milhões e 200. A gente ensina idosos a usarem o celular, tanto o Android quanto o iPhone. Que massa. E quem de vocês me conheceu primeiro? Você primeiro apareceu para mim em 2019, quando a gente começou a... Quando o Vinícius me pressionou para a gente finalmente empreender. Aí começaram a aparecer vídeos seu para mim. Aí eu comecei a dar uma olhada assim. Eu acreditei na sua promessa de cara, não achei que era um charlatão, igual algumas pessoas pensam. Eu acreditei, só que eu assim, não, isso não é para mim. É bom demais para ser verdade, para acontecer comigo. Aí eu peguei, dei uma olhada, vi que você tinha um livro, aí pensei em comprar o livro, aí depois eu assim, não, na época a gente tinha produto físico, eu assim, acho que isso é mais para marcas maiores, a gente vendia produtos físicos, né? Aí eu assim, eu acho que isso é para marcas maiores, então não é o meu caso. Aí eu peguei, ignorei e deixei de lado. Aí depois você apareceu para o Vinícius, aí foi onde o Vinícius, né, resolveu entrar. E aí, nesse momento, eu acredito que era por causa da pandemia, talvez, eu estava mais presente na internet, eu te conheci. E aí eu entrei num grupo do Telegram e tinha assim, fiz 6 em 7, aí o produto era alguma coisa relacionado a crochê. E aí eu assim, 6 em 7, aí tinha uma foto desse produto que a pessoa ensinava a fazer, e eu não entendi nada. Eu assim, mas o que é 6 em 7? E aí eu fui procurar saber, e eu falei com ela, Jéssica, olha isso daqui, 6 em 7 é 100 mil e 7 dias. A gente tem que entrar nessa. Então, eu ficava assim, será mesmo, né, que eu vou conseguir isso? Numa das primeiras palestras acho que era Mundo FL, que chamava na época, eu falei assim, e se a gente ensinar os idosos, então, a usarem o celular, a fazer compras online? Porque a gente vendia um produto, e esse produto, por mais explicativo que fosse, as pessoas tinham dúvida, não sobre o produto, mas sobre como comprar. Perguntas do tipo, como que eu calculo o frete? Sendo que o frete é calculado automaticamente pelo site. Então eram dúvidas assim simples, mas que esse produto ele era comprado por pessoas acima de 40, 50 anos. E em uma dessas palestras, que foi logo no início do Mundo FL, estava falando sobre resolver problemas. E eu falei, poxa, esse é um problema que eu posso resolver. Só que falar isso, vou ensinar idosos a usarem o celular, é complicado. Você pensa, não, isso não deve dar certo. Será mesmo? E aí, deu certo. Um dos meus erros foi ficar procrastinando. As vendas estavam indo bem, eu fui empurrando com a barriga, tinha muita vergonha de gravar, de fazer live. E aí, foi em novembro de 2020 que a gente comprou o Fórmula, e eu só fui fazer meu primeiro lançamento em julho do ano seguinte. Fui ali empurrando com a barriga, fazendo uns vídeos, aos poucos, e aí eu fui e falei, não, julho marquei a data, vou fazer o meu lançamento. E aí foi o meu semente, voltei com 5.308. E aquilo ali para mim foi incrível. Eu falei, opa, eu não preciso mais tirar dinheiro de casa para o meu negócio. A partir de agora, eu consigo com o próprio negócio sustentar. Porque assim, no início, eu não acreditava muito. Então eu falei assim, Vinícius, se dedique ao Fórmula, né? Faz aí o seu que eu faço o meu. Então ele se dedicou, ele fez tudo sozinho, né? Todo o lançamento, página, tudinho foi o Vinícius. Então hoje ele entende de tudo, né? Da parte de lançamento. Aí, quando ele vendeu e ele teve os 14 primeiros alunos dele, aí eu fui ver, não é que dá certo? Aí foi onde eu comecei a entrar. Eu assim, deixa eu ver aqui, deixa eu olhar aqui. Aí eu comecei a ler os negócios. Melhora isso, melhora aquilo. Aí eu fui ajudando ele. Aí eu ficava dividida entre as vendas e ajudando ele no lançamento. Até que chegou um momento que o lançamento começou a demandar mais de mim e eu via que não batia a conta. Né? O retorno com o lançamento era muito maior do que as vendas, porque nas vendas a gente tinha um lucro líquido de 10%, 10% a 12%. Então eu tinha produto de R$20 que eu ganhava 2, né?
Então, assim, não, chegou a hora de eu abrir mão disso aqui para poder estar me dedicando ao que realmente vale a pena. Aí foi aonde eu entrei e fui a segunda, né, da empresa, foi eu. Aí a gente foi crescendo. E hoje a gente está com um total de, contando com nós dois, 9 pessoas e estamos precisando de mais gente. Então, nesse mesmo ano, 2021, a gente fez mais 2 lançamentos e a gente terminou o ano de 2021 com 41 mil, aproximadamente. Isso para mim era incrível. E aí eu tinha expectativa de, no meio para o final do ano, fazer o meu 6 em 7, mas eu consegui fazer com 5 lançamentos. Mas eu acho que a comemoração maior, a minha maior felicidade foi quando eu fiz a primeira venda. Foi até mais gratificante do que o 6 em 7, por quê? Ali eu já acreditava no processo. Eu só não acreditava que aquilo ali era para mim. Quando eu fiz a primeira venda, eu vi que aquilo ali era para mim também. Que as pessoas estavam dispostas a pagar para serem meus alunos, para aprenderem comigo, para ouvir o que eu tenho a dizer. Fechei 2022 com 2 milhões e 200. Um dos primeiros erros foi ter demorado a lançar. Eu poderia ter começado antes e ter tido resultados melhores ainda antes. Não dá para reclamar. Eu consegui, hoje a gente conseguiu, mas eu teria começado antes. Tem muita, quando você entra no marketing digital, começa a aparecer várias outras possibilidades, pessoas dando sugestões de coisas que seriam melhores. E a gente começa, nossa, e se eu fizer isso? Ah, isso daqui. Aí depois você começa a ver que todos eles são derivados do Fórmula. E aí foi o momento que a gente também falou, chega, não vamos olhar mais para nada, é só o que o Fórmula diz. Não sei se os outros métodos funcionam ou não, mas esse daqui eu acredito, eu vou seguir ele até o final. Então, esse foi um dos erros que a gente cometeu no início também. E assim, foi... A melhor coisa que a gente fez foi ter entrado nós dois mesmo. A gente foi de montinho em montão e foi investindo. Aí depois eles vão investir tanto, tipo 50 mil, vão investir... Caramba, 50 mil era mais caro que o nosso carro na época. Então, assim, botar tudo isso no lançamento, então eu ficava... É muito dinheiro, isso dá errado, né? Por mais que estava dando resultado, mas a gente ficava com medo. Então, quando eu entrei com ele, na época abriu o Plat 6 em 7, eu fui vendo que eu precisava investir, que aquilo dali era uma fórmula mesmo, que dava certo se a gente estivesse seguindo, né? Porque a gente sempre teve tudo controlado. Então, a gente controlava o preço de lead, né? Até que valor a gente estava disposto a pagar. Então, assim, a gente nunca levou um prejuízo. A gente sempre teve retorno nos nossos lançamentos. Mas por conta da gestão que a gente fazia. Então, assim, um dos principais acertos foi ter entrado no Plat 6 em 7, mesmo achando que, eu já sabia, depois eu cheguei lá e vi que eu não sabia nada. Aí que você vai vendo que, tipo assim, você sabe, mas tem gente que está fazendo coisas melhores que você pode implementar no seu negócio também. E o ambiente, né? O fato de você estar compartilhando com outras pessoas, você pegando ideias, e ali realmente é um sentimento de um grupo unido. Não tem aquela rivalidade, é um grupo, uma pessoa querendo ajudar o outro. Sem dúvidas que o principal acerto foi ter entrado no Plat 6 em 7 na época. Em dezembro a gente foi para o Plat 2 para 10, né? A gente trabalha com um público que é um público, sendo bem honesto, esquecido pela maioria da internet. Então, isso que a gente faz leva a independência para eles, a dignidade de volta. Isso não sou eu que estou falando, não é o Vinícius, é o que eu escuto deles. Tem 2 alunas que são emblemáticas para mim. Uma, ela entrou no curso, ela começou ali a estudar, a aprender, e o câncer que ela tinha voltou. E aí eu fiquei sabendo, a gente, né, tinha um contato, e aí quando ela teve, assim, começou um processo de melhora, ela falou, professor, eu voltei a assistir as suas aulas, porque isso me distrai, isso me ajuda, eu consigo fazer o que você está me mostrando ali, eu ocupo a minha cabeça, então isso para mim é muito bom. Então, assim, são coisas simples para a gente que está acostumado a fazer, mas que para essas pessoas que são meio que esquecidas do mundo digital, a gente realmente promove a inclusão, então isso é incrível. Aumenta a autoestima delas, porque elas muitas vezes já pediram ajuda de familiares, e os familiares preferem pegar e fazer, porque é mais rápido do que ensinar eles. Então, eles conseguirem fazer essas coisas sozinhas traz muita felicidade e gratidão. Então, eles abençoam o tempo todo
o Vinícius, a mim, a nossa família, a nossa equipe. Então você vê que são mensagens carregadas de carinho, sabe? Nossa, muito obrigada, eu estou muito feliz, que Deus abençoe vocês, abençoe a filha de vocês. Então, assim, além do dinheiro, tem esse sentimento de gratidão pelo nosso trabalho. E isso, assim, quando eu via lá atrás as pessoas falando, né? Ah, não é só dinheiro, eu ficava, até parece, né, que não é só dinheiro, né? Claro que é bom ter dinheiro, mas eu não tinha noção, porque o meu trabalho, eu era técnica de segurança do trabalho, depois eu fiz faculdade, mas ninguém nunca me agradeceu por cuidar da segurança, né, deles. Né? Achava que eu pegava no pé, que eu atrapalhava a produtividade deles de certa forma, e agora não. Meu trabalho é muito mais simples, né, ajudando o Vinícius nisso, mas realmente as pessoas são gratas pelo que a gente promove a elas. Então, assim, é algo que eu nunca tive, nem o Vinícius também. Ninguém nunca chegou, parabéns, a parada de usina, deu tudo certo. Não, não fez mais do que a sua obrigação. Agora a gente tem esse sentimento de gratidão dessas pessoas. Da parte financeira também falando, hoje a gente vive algo que a gente nunca imaginou. A gente ficou um tempo fora do país, retornou agora, a gente mudou de casa, a gente está construindo, está reformando uma casa para virar um escritório. Então, assim, são coisas que a gente jamais imaginou lá atrás. E hoje isso faz parte da nossa realidade. Um lugar com qualidade, com segurança para nossa família. A gente tem 2 crianças. A plano de saúde para elas, caso aconteça alguma coisa. Então, assim, são coisas hoje que tiram a nossa preocupação. E isso, sim, é o dinheiro que traz esse tipo de acesso. Mas é a questão que você sempre fala do feito é melhor que perfeito. A gente não tinha lugar na nossa casa para poder estar fazendo as aulas do Vinícius, live, essas coisas. Então, assim, o Vinícius ficava super incomodado quando ele via que não era Não era o cenário que eu gostaria. Só que, no fim das contas, eu pensava, o meu conteúdo tem que ser melhor que o meu cenário, digamos assim. Eles têm que ficar pelo meu conteúdo e não porque ali atrás tem a minha cama. E deu certo. Chegamos à faixa preta, sim.